Olá pessoal, aqui quem fala é o psicanalista Lennon Silva e eu vou trazer mais uma história dessa série, que eu estou escrevendo. E a história de hoje é a realidade de um paciente com síndrome de pânico. Analisando o B, de 25 anos, mora em Sergipe, trabalha em um restaurante como garçom, solteiro e mora com uma irmã. Data da sessão: 16/3/2022, às 3 horas. Ligo e ele atende. B. Boa tarde, doutor. Como vai? Analista. Estou bem, B. E você? Estou bem, grato. Analista. Pois bem, sobre o que vamos falar hoje? B. Silêncio. Não sei bem o que falar, doutor. Não tenho nada em mente. Analista. Certo. Fiquemos em silêncio até que possa trazer algo então. B. Mantém-se em silêncio por cerca de 20 minutos. Após esse intervalo, sai algo. B. Bem, doutor, sobre minhas crises de pânico, isso está me prejudicando bastante. 2 dias atrás, eu tive uma crise quando ia ao centro resolver algumas coisas. E do nada, no meio da rua, comecei a sentir aquele forte aperto no peito. Falta de ar, os tremores e muito medo. Um medo que não sabia de que era, mas era um medo muito grande, junto com o medo de morrer. Me ajoelhei no chão e vieram algumas pessoas me ajudar. Me deram água, pediam para me acalmar, até que por alguns minutos fui melhorando aos poucos. Até que me estabilizei e voltei. Fui de fato resolver o que deveria. Analista. Antes dessa crise, havia pensado em quê? B. Apenas em resolver as pendências do cartão de crédito e as faturas de energia e água. Analista. Tente recordar o que mais havia pensado antes de sair de casa, ou no dia anterior, ao deitar. B. Cadê? B. No dia anterior, estive bastante preocupado, porque ainda tenho que pagar o aluguel com minha irmã. E a minha parte eu só estou com a metade do valor. Isso está me preocupando. Só tenho uma semana para conseguir o restante desse valor. Antes de resolver tudo isso, eu havia lembrado do acidente de carro que tive há 4 anos atrás, onde havia me machucado bastante e perdi 2 amigos. Analista. E enquanto você andava na rua, havia visto algum acidente? B. Houve um momento antes da crise que 2 carros haviam batido, sem nada grave, mas eu vi, e foi daí que comecei a ter a crise. Analista. Você lembrou das cenas do seu acidente quando viu esse outro? B. Bem rapidamente, mas a crise me fez se dispersar de todo o pensamento e de tudo à minha frente. Só comecei a passar mal e me ajoelhei, com muito medo de morrer. Analista. No dia do acidente que você vivenciou, você teve muito medo? B. Sim. Quando vi que o carro tinha capotado e me vi ensanguentado e com muita dor na coluna e no pescoço. Foi quando olhei para frente e vi meus 2 amigos repletos de sangue e um deles estava com a cabeça toda cortada. Estava muito feio. Foi quando consegui sair do carro e pedir ajuda. Quando tiraram eles de dentro do carro, soube que tinham falecido. Isso me destruiu totalmente. Entrei em choque e desmaiei. Acordei no hospital, com minha irmã ao meu lado. Analista. Certo. Podemos dizer que esse medo de morrer que você sente durante as crises de pânico pode ser a origem de seus acessos. Antes desse evento, você tinha crises de pânico? B. Não, doutor. Analista. Ok. Analista. Só de pensar, aliás, certo. Me fale com detalhes sobre esse acidente, por gentileza, B. Pode ser? Analista. Aliás, B.
Só de pensar já começo a tremer e ficar nervoso. Mas vou tentar. Bem, foi um final de semana. Estávamos viajando para a casa da avó do T, eu, ele e o H. Estava chovendo bastante. E numa curva veio uma van e bateu de frente em nosso carro. Senti o impacto e desmaiei. Era uma tarde, cerca de 1 hora da tarde. Aí foi quando acordei e me vi todo cheio de sangue e com muita dor. Quando me dei conta, vi que tínhamos capotado. Entrei em desespero. Chamei eles e nada de responderem. Quando me soltei do cinto e olhei o T, tinha muito sangue e estava muito feia a sua cabeça, como se tivesse toda quebrada. Nem olhei o H. Saí do carro, rastejando, e fui até mais à frente. E vi algumas pessoas perto. Foi quando pedi ajuda. Eles foram até lá. Chamaram uma ambulância e quando vi o estado dos meus amigos, entrei em crise e desmaiei. Foi quando acordei no hospital. Analista. Complicado. Você consegue lembrar desse evento ou falar sobre ele normalmente, B? B. Não. Prefiro não pensar nem falar sobre. Analista. Entendi. Nas crises anteriores que você teve, aconteceu sem que você pensasse sobre ou presenciasse algo similar? B. Sim. Já tive sem estar pensando ou presenciando esse evento. Analista. Ok. Há duas funções estruturais em você desse trauma. Uma age de modo consciente, ao relembrar do evento traumático. A outra age de modo inconsciente, como conversão mnemônica. Quando você tem acessos... Cadê? Quando você tem acessos... quando você tem acessos aparentemente sem lembrar nem pensar no evento. Seu inconsciente traz como sintomas a lembrança desse trauma, que fora estruturado como um medo muito grande ligado ao medo da morte, por ter lidado com a morte dos seus dois amigos. Precisamos elaborar essa estrutura traumática sua. Precisa falar mais sobre isso, dar nome às emoções ligadas a esse evento, e reconhecendo que foi um acontecimento passado e que não precisa mais agir sobre você como age estruturalmente. B. Entendi, doutor. Faremos o que for necessário. Analista. Ok. Dê nome às emoções ligadas a esse evento, então. B. Então. Ver o carro batendo no começo foi doloroso. Causou muito pavor, sensação de incapacidade. Quando acordei, que me deparei com aquela cena, senti-me perdido com muita dor física. Mas reconheci que estava tudo bem comigo. Me senti bem até certo ponto, quando vi meus amigos apagados, sem responderem. Muito sangue e aquele acidente feio na cabeça do T, só sentia medo que algo pudesse ter acontecido com ele de grave. Veio a dor interna. Dor interna. Veio a dor interna. E não poder fazer nada, nem tive tempo de olhar o H. Fui logo pedir ajuda, mas em resumo foi muita dor interna, física, medo, pavor, sensação de incapacidade e esperança que tudo estivesse bem com eles também. Quando soube que haviam falecido, mais dor, mais sensação de incapacidade, de estar perdido, atordoado, de vazio extremo e muita tristeza. Analista. Pois bem, a nomeação de suas emoções desse evento, como você enxerga ele hoje? B. Não sei, mas sinto que entendi a causa das crises de pânico. Analista. Certo. Vou trazer essa questão sua no viés psicanalítico mais claro para você. O trauma seria um registro indigesto, que o psiquismo isola, humilha para não provocar dor, que seria um mecanismo de defesa, pois não conseguindo metabolizar esse fragmento de dor emocional,
Afastar da consciência ou do seu ego, né? É a melhor forma de evitar essa dor, não lembrando. Contudo, ao fazer isso, as lembranças desse evento vai retornar em forma de sintomas, como no seu caso, o medo da morte e os acessos físicos. O manejo clínico seria você dar nome a essas emoções, atreladas a esse registro traumático, dar voz a elas, simbolizá-las, decodificá-las, passar do isolamento para a integração no seu psiquismo, dar um lugar para essa experiência dolorosa. Ela tendo um lugar, esse lugar irá trazer uma representação de reconhecimento aos poucos, de que se trata apenas de algo que passou, promovendo a superação. E mesmo que o registro doloroso ainda esteja lá, não irá agir como dor, mas como sinalização simbólica de uma experiência compreendida como passada, que não mais terá retorno, sintomático, não mais será afetante. B. Entendi, doutor. Interessante. Sinceramente, eu já consigo não sentir mais a pressão e a dor de antes em ter relembrado tudo e falado. É como se tivesse me libertado. Muito obrigado, analista. Que bom, B. Terminamos a sessão por hoje. Reflita sobre esse lugar que agora tem espaço próprio, que não mais precisa ser sentido nem visto como antes, mesmo que haja a perda de 2 pessoas queridas ligadas a esse evento. Até a próxima sessão. Fim.